noite. Sou Jéssica Thaís Herrera, primeira prenda juvenil da 24ª Região Tradicionalista. Represento o CTG Tropilha Farrapa da cidade de Lajeado, que é a capital do Vale do Taquari. Conforme o tema proposto, artesanato tradicional gaúcho e reciclagem, apresento na minha mostra folclórica a cestaria com cipó baseada no artesanato indígena. A peculiaridade é que na minha pesquisa e na minha representação do cenário hoje, foram fundamentadas nos indígenas da minha região, visto que nós, como prendas, temos o objetivo de resgatar e preservar as culturas do Rio Grande do Sul. Além disso, também escolhi falar sobre esse tema pelo fato dos índios terem sido os primeiros habitantes do nosso estado. E a cestaria com cipó foi um legado dos jesuítas, que foi passado de geração em geração entre as mulheres indígenas. O dia a dia nas reduções ele era bastante dinâmico, porque era proporcionada aos índios a catequização, o ensinamento de técnicas agrícolas. E o ponto que mais tem relação com a minha mostra folclórica eram as oficinas ministradas pelos jesuítas no Cotiguaçu. O Cotiguaçu era um estabelecimento que ficava aqui, nas Missões, e conversando com o professor Laroque, eu pude entender que muitas mulheres viúvas e crianças órfãos eram levadas até esse estabelecimento. E foi ali que se originou a cestaria com cipó, até hoje produzidas pelas mulheres indígenas, sendo a principal fonte de renda das tribos. Os índios têm as suas raízes no Vale do Taquari, o qual compõe a 24ª Região Tradicionalista. Os índios guaranis habitavam a nossa região, mas foram totalmente dizimados pelo ataque dos bandeirantes. E depois desse fato, os índios da tribo G, mais conhecidos por caigangues, passaram a habitar o nosso vale. A índia com quem eu conversei me contou que muitas famílias saíam para vender o artesanato e precisavam de um lugar para dormir. Dessa forma, Lajeado se tornou um acampamento indígena e com o passar do tempo as famílias foram se fixando naquele local. E também, conversando com a Índia, eu pude entender que quando as etnias colonizadoras chegaram no Rio Grande do Sul, o governo criou os aldeamentos, como o de Nonoai, mas poucas foram as famílias que migraram para esses tais lugares. Hoje, em Lajeado, os índios ganharam casas de madeira da prefeitura e estão instalados na aldeia Foxá, que fica na RS 130, que leva Lajeado até Cruzeiro do Sul. Eu tive a oportunidade de conhecer a aldeia Foxá e hoje trago algumas fotos do período da minha pesquisa e conversei com o cacique Gregório, com a sua esposa Gisileia e com a sogra dele, que é Francisca. O cacique me afirmou que seria insustentável eles morarem longe das rodovias, porque eles dependem economicamente da venda desse artesanato, visto que muitos índios já estão tendo que trabalhar nas indústrias da região, porque de certa forma o trabalho artesanal desenvolvido por eles não recebe o devido valor e reconhecimento. Contudo, a cestaria com cipó pode tanto armazenar artefatos quanto líquidos, e era para isso que os indígenas utilizavam ela. Quem me ensinou a fazer a cestaria foi a índia Jusileia, essa da foto que está comigo. E ela me afirmou que a mesma confecção pode ser dada a outras matérias-primas, como a taquara e o junco. Para começar a confeccionar, nós precisamos retirar esse cipó de matas bem fechadas e densas. Em Lajeado existem 3 tipos de cipó. O São João da casca grossa, que é esse, o São João da casca fina e o marronzinho. O marronzinho cresce no chão e o São João da casca grossa e da casca fina dão no topo das árvores. Para isso, os indígenas utilizam uma taquara bem comprida com uma faca amarrada na ponta para conseguir realizar o corte dessas raízes aéreas. E muitas índias afirmam que a melhor lua para extrair o cipó é a minguante, porque dizem que não prejudica os brotos e não estraga o cipó. Mas também se ouve falar que na lua crescente o cipó fica mais forte. Hoje eu vou mostrar como eu aprendi passo a passo a confeccionar a cestaria com cipó com a índia Jusileia. Depois de retirarmos das matas o cipó, deixamos ele descansar por um dia e meio no sol, para que ele não se torne quebradiço e para facilitar o nosso trabalho. Depois, cortamos 6 cipós de mesmo tamanho e tiramos esses nós, ou olhos, como são chamados, onde o próprio cipó se ramifica ou cresce em folhinhas. E separamos eles
de 3 em 3, formando uma cruz. A parte vertical em cima, a parte vertical embaixo e a horizontal em cima. Para começar a trançar, nós precisamos de um 7º cipó. E ele deve ser mais comprido e mais fininho, para conseguir realizar o trançado. E ele é colocado na horizontal e embaixo de tudo. E aí com ele que nós começamos a trançar, passando um por cima e um por baixo. Um por cima e um por baixo. Seguimos com esse movimento até completar 6 voltas. Depois, é separado cada cipó independentemente. Eu vou ajudar a separar, certamente, assim como está nesse modelo, mas o movimento continua o mesmo, por cima e por baixo, por cima e por baixo, até eu alcançar o tamanho da minha base desejado. Para fazer as laterais, eu utilizava a mesa em casa, mas os indígenas utilizam ou a perna, ou que nem aqui na minha foto eu estou utilizando a perna, ou eles também utilizavam o próprio chão para apoiar a cestaria, para o cipó já ir se dobrando automaticamente. Mas o movimento continua da mesma forma, um por cima e um por baixo. E por último, o acabamento. Todos os cipós vão estar como esse. E para realizar o acabamento, eu vou engatar o cipó um por dentro e um por fora. Por exemplo, aqui ficou sobrando. E se eu precisar, eu corto com uma faca ou uma tesoura, até hoje em dia, mais fácil, mais acessível. Depois disso, a cestaria está pronta para ser utilizada. E certamente o movimento tradicionalista gaúcho se preocupa com a preservação do meio ambiente. E fica a cargo de nós, prendas, divulgarmos as diversas maneiras de reutilizar esses materiais. Nesse caso, a cestaria, que é originalmente feita com cipó, pode ser feita também com o jornal. Ao invés de eu usar o cipó, eu uso rolinhos de jornal, mas a confecção fica da mesma forma. E para mim, ter a oportunidade de ter pesquisado sobre as cestarias com cipó e descobrir fatos sobre a história dos índios, tanto no estado, mas principalmente da minha região, foi muito gratificante. Eu acredito que nós, prendas, somos privilegiadas por termos essas oportunidades no movimento tradicionalista gaúcho. Da minha parte, seria isso. Não, Jéssica, tu chegou a passar para alguém da tua região essa tua escolha do teu artesanato? Sim, eu conversei com muitas pessoas da minha região, inclusive quando foi lançado o tema, eu não tinha ainda certeza do que escolher. E conversando com várias pessoas que estão inseridas no movimento tradicionalista gaúcho, a gente conversou e decidiu escolher o fato dos índios, porque eles são muitas vezes esquecidos. E acredito que nós temos essa oportunidade de mostrar para todo o estado o trabalho e também ajudar a preservar essa tradição, que é um trabalho tão bonito que é desenvolvido por eles até hoje e vem de muito tempo. A nossa página, então, obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Boa sorte amanhã. Obrigada.